acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, a percepção está relacionada ao reconhecimento e interpretação dos estímulos sensoriais. E nós vamos, nesta videoaula, dar uma repassada nos demais sentidos que são bastante trabalhados na fase da primeira infância. A auditiva, que é a discriminação de sons, tons e intensidade. A visual, que é a discriminação da forma, tamanho, cor. A olfativa, que é a diferenciação de odores. A gustativa, que diferencia os sabores. A tátil, que discrimina as texturas e temperaturas. E também a visoespacial, que é a distinção visual da posição dos objetos no ambiente ou em relação a si próprio. O sistema tátil é um dos primeiros a aprimorar a capacidade de extrair informações sensoriais do ambiente. Ele faz isso através de receptores que estão localizados em toda a superfície da pele e mucosas, captando as sensações de dor, pressão, temperatura e um simples toque. Esses receptores se encontram mais concentrados na palma das mãos, dedos, sola dos pés, boca e língua. A integração dessa modalidade com a visão, a propriocepção e o sistema vestibular é que garante um domínio mais eficiente nas ações e também nas tarefas. Esta animação nos mostra que a pele é constituída por 3 camadas: a hipoderme, a derme e a epiderme, que é a mais externa. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme tem muitos vasos e nervos que dão suporte e apoio para a pele e também dão flexibilidade e elasticidade. A epiderme é constituída por várias camadas de células. Nessa imagem, nós conseguimos observar que há várias células responsáveis pela captação dessa sensibilidade do tato. Estamos vendo aqui na epiderme várias terminações nervosas que captam as cócegas, o prurido, o calor, frio, dor. Na derme, nós temos a maior parte das células sensíveis. Nós temos os corpúsculos de Meissner, responsáveis pelo tato, pressão, vibração, Pacini, pela pressão, vibração, Ruffini, pelo tato. Aqui também nós temos os plexos das raízes pilosas, também responsável pelo tato, e os bulbos terminais de Krause, responsável pela captação do frio, e ainda os discos de Merkel, pelo tato e pela pressão. Quando uma pessoa tem um sistema tátil hipossensível, normalmente apresenta alguns sintomas. Não se importa em estar suja, tem mais tolerância à dor, necessidade de tocar em tudo e gostam de sentir as vibrações. Já uma pessoa hipersensível apresenta agonia com texturas de roupas, evitam brincadeiras que sujam ou lambuzam, evitam ou não gostam de contato físico e são muito sensíveis a cócegas e às vezes até andam na ponta dos pés. São inúmeras as atividades práticas relacionadas aos estímulos táteis. Os professores já conhecem bastante. Aí vai alguns exemplos: brincar e desenhar na areia, massa de modelar, brincar com gelatina, água, gelo, espuma, argila, bolas de diferentes tamanhos, lisas ou enrugadas, bichinhos de pelúcia, grãos, brinquedos em geral. Todos os objetos podem dar uma noção de consistência, de tamanho, de forma, de textura, de pressão, de vibração, de temperatura, entre outras sensações. Agora nós vamos falar sobre o sistema auditivo.
O sistema auditivo possui receptores que ficam localizados no ouvido interno e captam estímulos sonoros em forma de onda acústica. E essa discriminação dessas ondas vai fornecer a percepção de características desse som, quanto ao tom, ao timbre, ao volume e à intensidade sonora, classificando-as de acordo com as semelhanças e as diferenças. Não podemos esquecer também que o desenvolvimento da linguagem, da comunicação, depende dos processos discriminativos de informações, tanto auditivas quanto visuais. Essa animação nos dá uma ideia de como o processo sonoro se dá. O som entra pelo pavilhão auditivo, passa então pelo canal auditivo e chega até o tímpano, que é uma membrana que parece um tambor. Essa membrana vibra com as ondas sonoras. Atrás do tímpano, nós temos aqueles três ossinhos muito falados: o martelo, a bigorna e o estribo. Eles estão conectados ao tímpano, enviando então essa vibração para a cóclea. Na cóclea, essa vibração é transformada em sinais elétricos, que é a linguagem que o cérebro entende. E esses sinais elétricos são encaminhados ao cérebro através do nervo auditivo. É muito importante que o professor observe as reações ou as respostas das crianças. Só assim conseguirá perceber se há sintomas que podem sugerir algum encaminhamento para algum especialista a fim de investigar com mais profundidade. Então, nós temos aqui alguns sintomas de hipersensibilidade e hipossensibilidade auditiva. Normalmente, as crianças que são hipersensíveis choram, gritam ou ficam irritadas com o barulho. A gente percebe que está incomodando e também é muito comum taparem os ouvidos ou se esconderem nos eventos sociais. Já as hipossensíveis acontece o contrário, elas falam alto, colocam os instrumentos musicais perto dos ouvidos, cantam ou fazem ruídos com a boca e com as mãos. Desde o ventre da mãe, o bebê recebe vários estímulos auditivos. Quando ela conversa com ele, canta e ouve músicas ou com os diversos sons da natureza. Ao nascer, o bebê necessita de ajuda para discriminar esses sons. Ao contar uma história, por exemplo, usar diferente entonação de voz, chamar atenção aos sons que surgem no ambiente, estimular a ouvir os sons da natureza, brincadeiras com música e movimentos, uso de instrumentos musicais, enfim, são inúmeras as atividades que podem ser oportunizadas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema visual. Por meio desse sistema, a criança desenvolve a noção de espaço, orientação, equilíbrio e esquema corporal. É pela integração com outros sistemas que a criança adquire a percepção do espaço, independência, interação e domínio do meio ambiente. Essa animação vai nos dar uma pequena ideia de como entram os estímulos visuais. O olho é constituído pela íris, que dá a cor aos olhos, pela pupila, aquela que aumenta e diminui conforme a claridade, o cristalino, que auxilia no foco da visão, e a retina, que apresenta milhões de células sensíveis à luz. A imagem, então, entra através da íris, ultrapassa a pupila e atravessa o cristalino. Do cristalino, a imagem vai até a retina, onde tem aquelas milhões de células. Da retina, essa imagem percorre o nervo óptico e segue até o cérebro. Vamos ver agora alguns sintomas que podem ser observados caso houver algum problema no sistema visual. As crianças hipersensíveis evitam a luz solar e brilhos, se queixam de dores de cabeça, tonturas ou enjoos quando usam a visão.
apresentam medo de objetos em movimento e esfregam e tapam os olhos com frequência e também não notam detalhes tanto no ambiente como também nos livros. Já as crianças hipossensíveis olham fixamente para a luz ou para o sol, fixam mais o olhar para os objetos em movimento, seguram os objetos mais próximos de si para olhar, cansam facilmente ou ficam irritados quando fazem atividades visuais mais complexas. Acreditamos que não seja necessário repassar sugestões de atividades, pois estamos estimulando a visão o tempo todo em muitas brincadeiras. Mas o importante é sabermos que nossas experiências são eventos multissensoriais unificados. Por isso é muito importante sabermos se há alguma disfunção em alguma dessas entradas, porque o sistema sensorial é a base das funções mentais. Essas funções mentais estão se estruturando, estão se aperfeiçoando. Aqui nós temos um exemplo de uma criança andando de bicicleta. Percebam que enquanto ela está brincando, ela está utilizando o sistema visual, tátil, o sistema vestibular, a propriocepção, a audição, o olfato. É possível que todos os sentidos estejam sendo utilizados nesse momento. O sentido da gustação, o paladar, nos propicia identificar e reconhecer o sabor dos alimentos. É na língua que se encontra as células que captam os diferentes sabores. Essa animação vai nos dar uma noção básica de como é captada a química dos sabores. Quando nós ingerimos um alimento, é na língua que se dá a percepção dos sabores. Ela é coberta por papilas gustativas que coletam essa percepção e enviam até o cérebro para sua identificação. Esses são os diferentes tipos de sabores reconhecidos: o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. E aí nós estamos então observando os locais específicos de cada sabor. Pessoas com hipersensibilidade oral podem apresentar alguns transtornos na alimentação, como, por exemplo, evitar certas texturas de comida. Também a dificuldade de experimentar novas comidas. Apresentam ânsia de vômito com frequência, muita salivação e também engasgos. Já as hipossensíveis apresentam preferência por certas comidas, mordem frequentemente, roem unha e sentem necessidade de colocar objetos na boca com frequência. Quem nunca teve uma lembrança ao sentir um perfume, ou um cheiro de comida, ou um cheiro de chuva ou de terra molhada? Essas lembranças ficam na nossa memória desde a nossa infância. Por isso a importância de estarmos oportunizando a criança a diferentes estímulos olfativos durante o seu desenvolvimento. Nessa animação, nós vamos ter uma ideia do caminho dos cheiros que sentimos no dia a dia. Os cheiros que nós sentimos são substâncias químicas que se encontram no ar. Essas partículas entram pela narina e esse ar então é filtrado e aquecido pelas fossas nasais, onde há pelos que auxiliam nesse processo. Depois, esse ar filtrado chega às células receptivas sensíveis e então é enviado através do nervo olfatório até o cérebro.